Você está no canal Fôlego Secreto. Aqui, o Espírito Santo renova sua fé, a esperança é reacendida e a presença de Deus enche o seu coração. Prepare-se agora para ouvir uma história que vai fortalecer o seu espírito e reacender a sua confiança no poder de Deus. Daniel era apenas um jovem quando tudo em sua vida mudou. Jerusalém havia sido invadida. Os exércitos da Babilônia, liderados pelo poderoso rei Nabucodonosor, haviam destruído o templo e levado o povo de Deus cativo. Entre os prisioneiros estavam jovens de boa aparência, inteligentes e sábios, homens escolhidos para servir no palácio do rei, e entre eles estava Daniel, um rapaz fiel, temente a Deus. Mas agora, longe da sua terra, longe do templo e cercado por uma cultura pagã, Daniel poderia ter se conformado, poderia ter esquecido de Deus, mas ele escolheu permanecer fiel, mesmo no meio da Babilônia. Ele sabia que, ainda que tudo ao redor tivesse mudado, Deus continuava o mesmo. Certo dia, o chefe dos eunucos apresentou a Daniel e seus amigos a comida e o vinho do rei. Parecia um privilégio, mas Daniel sabia que aquela comida havia sido oferecida aos deuses da Babilônia. E então, ele tomou uma decisão. Eu não vou me contaminar. Essas palavras ecoaram no céu. Um simples ato de obediência, mas que chamou a atenção de Deus. Daniel pediu ao chefe dos eunucos: por favor, nos alimente apenas com legumes e água, e depois de 10 dias, veja se estamos piores ou melhores do que os outros jovens que comem da mesa do rei. O homem hesitou, mas aceitou o pedido. 10 dias se passaram, e quando o teste terminou, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis, mais fortes e mais sábios do que todos os outros. O rei Nabucodonosor ficou impressionado. Quando conversava com Daniel e seus amigos, via que havia neles algo diferente. Uma sabedoria que nenhum outro possuía. O texto sagrado diz que Daniel era 10 vezes mais sábio do que todos os magos e astrólogos da Babilônia. Era a presença de Deus, fluindo através da vida de um servo fiel. Daniel não precisava se misturar com o mundo, nem fazer o que todos faziam. Bastava ser fiel, e Deus fazia o resto. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador. Ninguém conseguia interpretá-lo, e furioso, o rei ordenou: matem todos os sábios da Babilônia. Daniel soube da sentença, e mesmo em meio à ameaça de morte, ele não se desesperou. Ele buscou a presença de Deus, dobrou seus joelhos e orou: Senhor, tu que revelas o que está oculto, mostra-me o significado do sonho do rei. Naquela noite, Deus falou com Daniel, revelou o mistério em um sonho. E quando Daniel acordou, ele adorou ao Senhor e disse: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel foi levado à presença do rei. E com humildade, ele disse: não há sábio, nem adivinho que possa revelar o que o rei sonhou. Mas há um Deus nos céus, que revela os mistérios. E então, Daniel contou ao rei tudo o que havia sonhado, e explicou o significado com perfeição. O rei ficou maravilhado, e se prostrou diante de Daniel, dizendo: verdadeiramente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Aquele jovem cativo, que foi levado à força, agora era exaltado diante dos reis da terra, porque Deus honra quem permanece fiel. E assim, Daniel foi colocado como governador da província da Babilônia. Mas ele nunca se esqueceu de onde veio, nem de quem o havia sustentado. Ele sabia: não foi o poder, não foi o talento, não foi a sorte. Foi Deus. Senhor meu Deus, Deus de Daniel. Nesta noite eu me coloco diante de ti. Assim como Daniel, eu também tenho vivido tempos difíceis, tempos em que o mundo tenta me afastar da tua presença. Mas eu escolho, Senhor, ser fiel. Mesmo quando a Babilônia moderna tenta me seduzir, com seus prazeres e seus enganos, eu escolho a tua vontade. Dá-me, Senhor,
a força que Daniel teve, a coragem de dizer não ao que te desagrada, a fé para permanecer firme, mesmo quando todos ao meu redor cedem. Eu creio, Senhor, que assim como o Senhor deu sabedoria a Daniel, tu podes me dar também entendimento e luz. Toca a minha mente, toca o meu coração e faz de mim um servo fiel. Que a minha vida seja um testemunho da tua glória e que, mesmo em meio à Babilônia, o teu Espírito brilhe em mim. Depois de muitos anos servindo na Babilônia, Daniel já era um homem respeitado. Havia passado por vários reinados e sua sabedoria continuava sendo admirada. Ele tinha se tornado um símbolo de integridade, de fé e de lealdade. Nenhuma corrupção, nenhuma mentira, nenhuma traição era encontrada em sua vida. Daniel era diferente, porque o Espírito de Deus habitava nele. Quando o rei Dário assumiu o trono, logo percebeu que Daniel era especial. Ele o colocou como um dos 3 governadores principais do reino e planejava colocá-lo sobre todos. Mas essa decisão despertou inveja. Os outros homens, tomados pela raiva, começaram a procurar uma forma de destruir Daniel. Vasculharam sua vida em busca de algum erro, de algum deslize, de qualquer motivo para acusá-lo. Mas não encontraram nada. Daniel era fiel, honesto e justo em tudo o que fazia. Então, perceberam algo. Disseram entre si: nunca encontraremos falta alguma em Daniel, a não ser que achemos algo contra ele em relação à sua fé. Foi assim que tramaram o plano. Procuraram o rei Dário e, com palavras manipuladoras, disseram: ó rei, vive para sempre. Todos os governadores concordaram em estabelecer um decreto. Durante 30 dias, ninguém poderá orar a nenhum deus ou homem, senão a ti, ó rei. E quem desobedecer será lançado na cova dos leões. O rei, sem perceber a armadilha, assinou o decreto. E segundo a lei dos medos e persas, nenhuma ordem do rei poderia ser revogada. Daniel soube do decreto. Ele sabia que orar a Deus significaria arriscar a própria vida, mas não hesitou. Entrou em seu quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém, ajoelhou-se e orou, como fazia todos os dias. 3 vezes ao dia, Daniel se colocava diante de Deus, agradecendo e buscando sua presença. Ele não orava em segredo, não se escondia. Continuava firme, sabendo que o Senhor era maior do que qualquer decreto humano. Os inimigos de Daniel o observaram e correram até o rei. Ó rei, tu não assinaste o decreto? Perguntaram. Sim, respondeu o rei. Então saiba que Daniel, um dos cativos de Judá, desobedeceu à tua ordem e continua orando ao seu Deus. Quando o rei ouviu isso, ficou profundamente angustiado. Ele amava Daniel, confiava nele e passou o dia inteiro tentando encontrar uma forma de libertá-lo. Mas não havia escapatória. A lei não podia ser mudada. Ao cair da tarde, os acusadores voltaram ao rei e disseram: lembra-te, ó rei, que a lei dos medos e persas não pode ser anulada. Então, o rei, com o coração apertado, ordenou que trouxessem Daniel. E com tristeza na voz, disse: teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. Daniel foi levado até a cova dos leões. Era uma caverna escura, cheia de feras famintas. Os guardas removeram a pedra que cobria a entrada, e Daniel foi lançado ali dentro. O rei ordenou que uma grande pedra fosse colocada sobre a cova e selada com o selo real, para que ninguém tentasse libertá-lo. Aquela noite foi longa. O rei Dário não conseguiu dormir. Não quis comer, nem ouvir música. Seu coração estava aflito. Pensava em Daniel e orava em silêncio, esperando um milagre. Quando o amanhecer começou a surgir, o rei se levantou apressadamente e correu até a cova. Chegando lá, gritou com voz trêmula: Daniel, servo do Deus vivo! O teu Deus, a quem continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? E então, para espanto de todos, ouviu-se uma voz vindo de dentro da cova: Ó rei, vive para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal,
porque fui achado inocente diante dele e também diante de ti, ó rei. O rei ficou em silêncio por alguns segundos, sem acreditar. Depois, cheio de alegria, ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o retiraram, não havia ferimento algum em seu corpo, nenhum arranhão, nenhuma mordida. Ele havia sido protegido pelo próprio Deus. Aqueles que haviam acusado Daniel foram entregues à mesma cova, e antes mesmo de tocarem o chão, os leões já haviam se lançado sobre eles. Assim, todos viram que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, aquele que tem poder sobre todas as criaturas e sobre todos os reinos. O rei Dário então proclamou um decreto para toda a nação: paz vos seja multiplicada. Eu decreto que em todo o meu domínio se tema e se reverencie o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele foi quem livrou Daniel do poder dos leões. A fidelidade de um homem moveu o coração de um império. A fé de Daniel mostrou que quando permanecemos firmes, mesmo cercados por inimigos, Deus se manifesta com poder. Ele não impediu Daniel de ser lançado na cova, mas entrou com ele lá dentro. E é assim que Deus age. Ele pode não tirar você da prova imediatamente, mas estará com você dentro dela, fechando a boca dos leões que tentam te devorar. Oração da vitória na cova dos leões. Senhor meu Deus, Deus de Daniel, eu me coloco diante da tua presença com o coração cheio de fé. Assim como Daniel confiou em ti, mesmo diante da cova, eu também coloco a minha vida em tuas mãos. Tu sabes, Senhor, quantos leões têm se levantado contra mim. Problemas, doenças, injustiças, calúnias, medos, dúvidas. Mas eu creio que o mesmo anjo que fechou a boca dos leões na cova de Daniel pode agir agora em meu favor. Livra-me, Senhor, dos inimigos que se levantam contra a minha fé. Guarda minha mente da ansiedade e do desespero. Que nenhuma armadilha preparada pelo inimigo prevaleça contra mim. Amém.